galerinha dos Jovens que Vencem! Boa noite, pessoal! Estamos começando mais uma live da vida sentimental. E essa live é a parte 3. Nós já tivemos 2 lives, né, falando sobre vida sentimental. E hoje é a parte 3. E qual que é o tema dessa live? Como saber se o meu namoro é de Deus? Só que alguém pode estar pensando assim, mas eu não namoro, eu sou solteira, mas você também vai poder aproveitar das dicas que a gente vai dar aqui, tudo baseado na palavra de Deus, porque a gente não vai falar nada nosso, né? A gente vai falar sobre a palavra de Deus, vai te orientar dentro da palavra de Deus, não vai ser nada nosso, amém? E hoje eu tenho 2 convidados especiais. Quem sabe? Já vai comentando aí a cidade que você está falando, já vai colocando aí, eu tô animado para essa live. Comenta aí, curte, já vai dando o seu amém. Eu sempre falo aqui que eu gosto dos coraçõezinhos. Então vai subindo o coração aí, pessoal. Sobe os coraçãozinhos aí. Já vai falando assim, eu sou fulana da cidade de Campanha. Eu sou a Beatriz da cidade de Eloy Mendes. Eu sou a Ana da cidade de Monsenhor Paulo. Vai curtindo aí, vai compartilhando. Vai lá naquele grupo do WhatsApp lá dos seus amigos. Copia o link aí dessa live, já manda lá, porque essa live tá top, vai ser abençoado demais. Eu tô com 2 convidados e já eu vou chamar eles em nome de Jesus, mas você já precisa ir deixando aí, já vai falando o seu nome, da onde você tá falando, vai deixando aí, já eu vou ler quem que tá com a gente aqui, daqui a pouquinho a gente vai ler quem que tá online aqui com a gente, quem será que já tá entrando aqui? Quem será que está entrando? Vai entrando aí. Vai deixando aí o seu amei. Vai deixando aí o seu coraçãozinho. Em nome de Jesus, deixa aí o seu coraçãozinho. Entra aí, ó. Entra aí. Convida os seus amigos. Cadê os corações? Eu não tô vendo subir os corações aqui. Sobe aí os coraçõezinhos. Sobe os coraçõezinhos. Vai curtindo, vai compartilhando. O tema dessa live é como saber se o meu namoro é de Deus. Você que já está em um relacionamento, você vai descobrir, mas será que essa pessoa que eu tô é de Deus para mim? Ou será que ela não é? Será que eu tô numa cilada? Hein? Hoje você vai descobrir, em nome de Jesus, você vai descobrir se o seu relacionamento é da vontade de Deus, amém? Então já vai entrando aí, já vai deixando o seu amei, em nome de Jesus. Quem é que está com a gente? Eu vou ver aqui quem que está. Vamos ver. A Zenaide Nunes, lá de São Miguel Paulista, São Paulo. Oi, Zenaide. Quem mais? Daniela de Jesus, a esposa do pastor Leandro. Boa noite. O pastor Leandro, líder lá de Campanha, também já está ligadinho aí. A Silvana Soares, São Miguel Paulista, glória a Deus, vai deixando aí da onde você está falando. A Vitória Fonseca, lá de São Miguel, glória a Deus, o pessoal já está animado. Sobe os coraçõezinhos aí, vai dando amém. Porque quando você curte, quando você dá amém, aí aumenta, né, o nosso engajamento aqui e mais pessoas vão ser alcançadas em nome de Jesus. Aquele amigo seu, você vai lembrar aí daquele amigo seu que sempre errou na vida sentimental, que sempre cometeu burrada, que está sempre quebrando a cara. Você vai lembrar dele agora. Lembra aí daquele amigo seu. Agora você vai convidar ele para assistir essa live. Convida aí o seu amigo. Quem mais está com a gente? Gabriela Silva. Boa noite, Gabriela Silva. O Victor, lá da cidade de Campanha, está falando, eita glória. A Zenaide está falando a paz, Zenaide. A Gabriela, lá da cidade de Campanha. Quem mais? Quem mais está com a gente? A Cristina Araújo, lá de São Miguel. Quem mais? O Elias, da igreja de Campanha. Glória a Deus! Vai convidando seus amigos aí, pessoal. Vai dando seu amei, sobe aí os coraçõezinhos, porque essa é a live do amor, essa é a live da vida sentimental. Quem mais está com a gente? O Jonathan Alves, lá da cidade de Alfenas. Quem mais? Laura Fernandes, lá de
São Miguel. O pessoal de São Miguel tá animado. Oi, pessoal de São Miguel. Ó, já a Letícia vai entrar aí, tá? A Letícia é líder lá de São Miguel e o pessoal tá animado aí. Quem mais? A Ju Silva tá falando amém. O pastor Ademir tá falando Deus abençoe, amém. Quem mais? A Isabela Cristina tá falando eita ferro, glória a Deus. Fica ligadinho aí, pessoal. Fica ligadinho. A produção tá colocando os comentários aí. A Luzia Marcelina, minha mãe. Oi, mãe. Deus abençoe. Minha mãe tá ligadinha também com a gente. Quem mais? Vitória Fonseca de São Miguel. A Isabela Cristina, aqui de Varginha. Quem mais? A Laurinha de Varginha está acompanhando aí também. Quem mais? O Guilherme Dantas, lá de São Miguel. A Luzia, minha mãe, está falando boa noite. Ô, Glória! Glória a Deus! Quem mais? A Silvana Soares. São Miguel está em peso. A Silvana está falando. Glória a Deus! O pessoal de São Miguel já estou vendo que é animado. Fica ligadinho aí que daqui uns minutinhos eu já estou chamando a Letícia, estou chamando também o Felipe, que é líder lá de Pará de Minas, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. A live de hoje, o tema, como saber se o meu namoro é de Deus. Você que está namorando, você vai identificar através dos sinais que a gente vai falar aqui, se o seu relacionamento é de Deus ou não. E para você que é solteiro, você vai aprender para quando a sua bênção chegar, você também vai saber. A gente vai citar alguns pontos, tá bom? E você vai aprender dentro da palavra de Deus, porque nós não falamos nada da cabeça, a gente fala o que a palavra de Deus diz. Amém? Será que a gente já pode chamar os nossos convidados? Comenta aí, quem está na expectativa dos nossos convidados entrar aí, comenta aí, eu estou na expectativa, eu estou animado, em nome de Jesus. Quem mais está com a gente aqui? A Stephanie, lá da cidade de Alfenas. A Alê, líder lá da cidade de Três Pontas. Glória a Deus. A Laurinha está falando, ô Glória. Quem mais? A Fabiana Silva. Ela está falando boa noite a todos. Um especial para o Felipe. Ela é lá de Pará de Minas. Glória a Deus. Quem mais está com a gente? Cristina Araújo está com a gente aí também. O Emerson Carvalho está falando boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. A Vitória está falando, eu estou animada, glória a Deus. A Cristina, estou na expectativa. Comenta aí, ó, já vou chamar eles, hein? Quem quer que eu chame os nossos convidados? Coloca aí nos comentários. Eu quero os convidados. Chama logo eles, Gabriela, para de enrolação. O pessoal já está cansado de eu falar aqui, né? Porque todo sábado eu falo demais, hoje os convidados vão falar, vocês vão conhecer eles, o pessoal aqui da região de Varginha vai saber mais um pouquinho, da Letícia, do Felipe. Ontem a gente estava fazendo o nosso teste aqui, e a gente estava dando muita risada, aí a gente estava até comentando, né, como será que vai ser essa live, né? Gostei muito dos dois, os dois são muito bacanas, a gente deu muita risada, e vai ser bênção em nome de Jesus para você que está assistindo. Hoje você vai aprender à luz da palavra. Como saber se o meu namoro é de Deus? Vamos convidar o pessoal? Vamos? Vou chamar o pessoal, hein? Quem está na expectativa? Comenta aí, vou chamar o pessoal. Coloca a Letícia aí pra gente. Cadê a Letícia? Letícia? Cadê você? Cadê a Letícia? Vamos fazer uma contagem regressiva? 3, 2, 1. Cadê ela? Já tá com a gente? Oi, Letícia! Olá! Boa noite, gente! Que alegria estar aqui com vocês. Como é que você tá, Gabi? Eu tô bem, e você? Tô bem também, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui participando com vocês, pessoal de São Miguel, Pará de Minas, região de Varginha. Vai ser bênção hoje, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Tá me ouvindo certinho, Lê? Tô te ouvindo. Você consegue bem. me ouvir? Ah, Consigo. tá, então tá bom. Ó, vamos chamar o Felipe? Você quer chamar o Felipe aí? Chama, vou te dar chama o Felipe. Cadê ele? Vamos lá,
Felipe, cadê você? Cadê o Felipe? E aí, Felipe? E aí, boa noite a todos. E aí, como é que você tá, Gabi? Como é que você tá, Letícia? Como é que estão as coisas por aí? E aí, Bem, graças a certinho? Deus. Ótimo, graças a Deus. Tô muito feliz de estar aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Amém! Glória a Deus! Vai ser uma bênção a live de hoje, né? Com certeza. Amém. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. A Letícia pode iniciar essa oração para a gente, apresentando. Dá essa honra aí Amém. para você, Letícia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero só dar uma boa noite aí pro pessoal de casa. Eu tava acompanhando aqui, o pessoal de São Miguel tá só comentando aí, todo mundo falando, todo mundo interagindo. E glória a Deus, vai ser bênção em nome de Jesus. Tô aqui acompanhando vocês do lado, meus jovens falando, os líderes aí acompanhando. E é bênção. Bom, a gente vai iniciar fazendo uma oração, né, Gabi? Isso. A gente faz uma oração e depois a gente vai debater esse tema que é tão importante e que todo mundo fica curioso para saber. Namoro, namoro, namoro. Vai ser top, em nome de Jesus. Vamos lá, você que tá na sua casa, a gente aqui, eu convido você a fechar os seus olhos agora onde você estiver para que a gente apresente essa live em o nome de Jesus. Pai, diante da tua presença nós estamos, primeiramente te agradecendo por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos, reunidos. Eu te agradeço pela vida da Gabriela, pela vida do Felipe. Nós estamos aqui, Pai amado, para que hoje nós sejamos usados por ti para debater esse tema que é tão importante e relevante na vida do jovem. Jesus, que nessa noite o Senhor opere de uma forma especial, que nessa noite, Pai, a palavra que for ministrada através das nossas vidas seja uma resposta para esse jovem que está precisando. Eu amarro todo impedimento do inferno, toda obra de Satanás está amarrado em o nome de Jesus. Desde já eu apresento essa live, Pai, do início ao fim, para que tudo seja conduzido pelo Teu Espírito e que tudo flua conforme a Tua vontade. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos começar, então? Vamos começar. Vamos começar. Então, o pessoal lá. tá tudo na expectativa aqui, Gabi. Tem umas perguntas aí que eu vi que eu falei, eita misericórdia, só Jesus na causa. Esse tema é o tema que o jovem gosta, né? De aprender. Vida sentimental é um tema que precisa ser debatido, né? Sim. Certeza, então, vamos demais. lá. Vamos começar, né? Falando sobre empobrecimento ou enriquecimento. Como assim? Aquela pessoa namora, ela já está dentro de um relacionamento, né? Aí ela começa a detectar alguns sinais, né? Mas parece que essa pessoa está fazendo algumas coisas que não está me agradando muito, o comportamento daquela pessoa. Letícia, fala um pouquinho pra gente. Como identificar se aquele namoro está me enriquecendo ou se ele está me empobrecendo? Vamos lá, Gabi. Eu vou abordar 2 tópicos aqui com vocês, que é muito importante e vai fazer a gente entender mais sobre esse tema. Peraí, meu namoro é de Deus ou meu namoro não é de Deus? Primeiro tópico que a gente tem que pensar, esse namoro, ele te afasta ou ele te aproxima do Senhor? Porque a gente tem que pensar o seguinte, o namoro não pode ser a coisa mais importante na nossa vida. O Senhor tem que estar acima de todas as coisas e ele tem que ser a nossa prioridade. Então, a partir do momento que o namoro ele se torna a coisa mais importante para você, como é que fica seu relacionamento com Deus? Como é que fica a sua comunhão com o Senhor? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz assim, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, se o meu namoro não é para glorificar o nome do Senhor, para engrandecer o nome de Deus, se ele não está inserido nesse papel de glorificar o nome do Senhor, tem alguma coisa errada. A gente precisa parar e analisar. Por quê? É fato, um namoro demanda tempo, um namoro demanda dedicação, um namoro demanda você conhecer a pessoa, você se dedicar à pessoa. Legal, muito bom. Desde que a pessoa não se torne a prioridade na sua vida. Desde que o namoro, você não fique ali encucado, não, eu vou focar só no meu namoro, é só isso. Não, a gente precisa colocar o Senhor como prioridade até para que o nosso namoro seja abençoado e seja algo que resplandeça o Espírito Santo. A Bíblia é muito clara quando diz, olha, tudo que vocês fizerem tem que ser para glorificar o nome do Senhor. E por que na minha vida sentimental vai ser diferente? Não, também tem que ser para glorificar o nome do Senhor. E aí o segundo ponto que eu quero falar tá me empobrecendo, tá me enriquecendo. Esse namoro, ele te desgasta psicologicamente, emocionalmente?
Se tá te desgastando, é porque tem alguma coisa errada. Eu não tô dizendo que no namoro você não vai ter problema, você não vai ter dificuldade. Não é isso. Só que assim, isso te desgasta emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. A Bíblia diz no Salmo 69, versículo 9, assim: o amor pelo teu templo, o amor ou o zelo pelo teu templo, queima dentro de mim como fogo. Ou seja, se eu entendo que eu sou templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar. Eu não posso deixar que o meu namoro me desgaste. Eu não posso deixar que o meu namoro tome todas as minhas forças, as minhas energias. Porque se eu não estiver fortalecido, se eu não tiver comunhão com o Senhor, não tem como eu prosseguir com isso. Aí são sinais que a gente começa a perceber que, peraí, isso aqui não tá certo no meu namoro. Meu namoro realmente está glorificando o nome de Jesus? Meu namoro realmente está sendo para engrandecer o nome do Senhor ou está sendo para me satisfazer? Para me satisfazer. Porque, claro, que no namoro a gente tem um momento de diversão, a gente tem um momento que a gente sai, a gente tem um momento que a gente curte. Beleza. Mas qual que é o propósito desse namoro? É só para me satisfazer internamente? É só para satisfazer a minha carne? É só para satisfazer a minha carência emocional? Ou é verdadeiramente para glorificar o nome do Senhor? Porque a gente sabe que nós somos templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz, o zelo pela tua casa me consome. Então nós precisamos ter isso em mente. Eu não posso me desgastar psicologicamente. Eu não posso deixar que isso afete a minha vida espiritual, porque senão um abismo vai chamando o outro. Começa com uma coisinha aqui, aí vai outra ali, quando a gente vai ver, o namoro te desgastou tanto que você não tem mais força nem para buscar Deus, que você não encontra nem mais o sentido da sua vida. Então, assim, o sentido da nossa vida precisa estar em Jesus. Para quê? Para que o namoro não venha a ser a coisa essencial, não venha a ser, não, eu preciso disso para viver, eu preciso disso para poder sobreviver. Não, a gente precisa de Jesus, e se a gente buscar ele primeiramente, o resto ele vai acrescentar. Então, esses são 2 pontos para a gente iniciar aí, para a gente ver, tá me empobrecendo ou está enriquecendo? Jesus tem sido a prioridade? Meu namoro tem sido para glorificar o nome do Senhor ou para me satisfazer? Para suprir a minha carência? E o segundo ponto, se isso está te desgastando emocionalmente ou psicologicamente. Amém. E Letícia, falando sobre desgastar, né? Isso não só vida sentimental, qualquer relacionamento que a gente tem, seja amizade, né? Seja vida sentimental, questão de desgaste emocional. É muito estranho, porque tem pessoas que só do fato da gente estar perto delas, aquilo já causa um desgaste tão grande na gente, né? A gente fica pensando assim, nossa, mas parece que quando eu tô com essa pessoa, parece que eu fico me sentindo mal. É só comigo que acontece isso ou com vocês também? Fala aí, Felipe. Não, tem pessoas que realmente desgastam a gente espiritualmente que fisicamente. Sim. Também, né? Isso aí não tem nem como, assim, falar. Tem pessoas que, do jeito como elas ficam do nosso lado, desgastam a gente. Então, é isso. Exatamente. Pode falar. Não, uma coisa que eu achei interessante é que você abordou uma parte aí que me fez refletir uma coisa. Pra gente conhecer uma pessoa, a gente tem que estar feliz com a gente mesmo, sabe? Não adianta a gente querer que a pessoa supra uma necessidade nossa de carência. Acho que isso aí é uma coisa que vai levar nós num nível superior, porque a nossa felicidade tem que ser baseada simplesmente em Jesus Cristo. Porque é surreal se a gente pegar uma pessoa e falar assim, não, você tem a obrigação de me fazer feliz. A pessoa não consegue. Não tem como, gente. Tipo assim, a gente é falho, a gente tem um monte de defeitos, e a gente não consegue fazer uma pessoa totalmente feliz. Isso é impossível. A felicidade perfeita está em Jesus Cristo. Não tem outro, não tem outro. Exatamente. Felipe, isso é muito forte que você está falando, porque às vezes a gente tenta suprir o vazio que tem dentro da gente, tentando achar na outra pessoa aquilo que a gente só encontra em Jesus. E isso que a Gabi estava falando, que ela comentou sobre o desgaste emocional, é muito forte, é muito importante, porque nós precisamos cuidar da morada do Espírito Santo. A partir do momento que eu entendo que eu sou morada do Espírito Santo, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que ser seletivo nas minhas amizades, eu tenho que ser seletivo com a pessoa que eu vou namorar, com a pessoa, entendeu? Que eu vou ali iniciar uma vida, tem que ser seletivo, porque senão a gente se sabota. Eu vejo isso muito hoje, nos dias de hoje. O problema dos jovens é que eles estão se auto-sabotando. Eles vão se alimentando de coisas e tentando se preencher com coisas que, na verdade, só Jesus pode dar. Então, às vezes, a carência e a pressa do jovem faz com que ele se sabote.
Verdade. E sabe o que eu estava pensando aqui? Quando a pessoa não é feliz com ela mesma, a tendência é ela levar aquilo para dentro do relacionamento. Aí entra o quê? O ciúme, não é verdade? Sei. Aquela pessoa que é muito ciumenta. Por quê? Porque ela tem aquela insegurança. Aí já vai colocando no outro tudo aquilo que tá faltando nela, ela quer que o outro preencha, aí fica aquela pessoa insegura, aquela pessoa grudenta. Ah, mas você não me dá atenção. Às vezes a pessoa dá atenção sim, é porque a pessoa, quando ela não é bem consigo mesma, quando ela tá carente, ela quer sempre mais. Nada para ela nunca vai estar bom, entendeu? Ela sempre vai querer mais. A pessoa pode dar o mundo para ela, mas como ela tá carente, como ela tá insegura, e essa insegurança é em todos os sentidos. Tem gente que é insegura, questão física, né? Ah, mas eu não me acho bonito. Ou então tem uma outra questão, tem gente que pensa assim, a pessoa que eu tô do lado, ela é demais para mim, não é verdade? Aí entra aquilo, né? A pessoa não se ama, né? Porque assim, claro que a gente vê, né? Deus, ele nos dá o melhor, mas eu sou o melhor para uma pessoa e a pessoa também é o melhor para mim. Vocês concordam comigo? A gente não pode ficar inseguro em relação ao outro. Ah, mas essa pessoa que eu tô, ela é demais. Nada disso. Deus, ele faz tudo perfeito. Ele vai me dar o melhor, porque é isso que ele fala, né, na palavra dele, que eu vou comer o melhor dessa terra, mas ele também vai dar o melhor para outra pessoa. E é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça também. Aí tem aquela questão, né? A pessoa certa, a pessoa certa. Esses dias eu estava lendo um texto falando sobre isso. A gente tem que procurar ser a pessoa certa em primeiro lugar e deixar a carência de lado, deixar tudo de lado. Não é verdade? Então vamos pro próximo. Pode falar. Uau, esse negócio de ser a pessoa certa é muito importante. Porque muitas vezes a gente vai encontrar a pessoa certa, mas a gente vai se tornar a pessoa errada. Essa é a preocupação. Imagina só, a pessoa certa para você, vamos dizer assim, não existe uma pessoa certa, mas aquela que se encaixa no seu chamado e você simplesmente já saiu do seu chamado, já está todo bagunçado, e aí você simplesmente não se tornou a pessoa certa, aí acaba com o plano de tudo. Esse é o nosso próximo ponto. Já que você iniciou, Felipe, continua falando aí pra gente. É sobre isso, né? Identificar, no caso, a pessoa, será que ela está tendo o mesmo chamado que eu? Será que, um exemplo, eu sou líder de jovens, a pessoa que eu vou me relacionar, chamado parecido, ela tem que ser líder de jovens também? Como que é? O que você pensa sobre isso, Felipe? Isso aí entra numa coisa top. A pessoa, ela tem que estar na mesma visão que você. Ela não pode te atrapalhar e nem te puxar para baixo do seu chamado. A gente tem que ter uma pessoa do nosso lado, uma pessoa que nos ajude no nosso chamado. Eu vejo muito, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui no Ministério de Louvor. A pessoa está lá no Ministério de Louvor, a pessoa toca e ela tem um compromisso de chegar domingo na igreja, 7 horas para iniciar, abrir o culto, ter toda aquela preparação. E a outra pessoa não quer, tipo assim, ter aquele compromisso de chegar às 7 horas, quer ir no culto à noite, e simplesmente vai falar assim, não, eu não quero mais, isso aí não dá pra mim, eu não quero, e aquela pessoa vai atrasar o chamado da outra. Isso é uma coisa, tipo assim, impressionante, acontece muito no chamado dos jovens. Eu trabalho muito, converso com muitas pessoas diferentes, e tipo assim, se a pessoa do meu lado, quiser ficar do meu lado, ela não tiver, vamos dizer assim, compreensão com aquilo vai atrapalhar tanto a minha vida espiritual como a dela e até mesmo o ministério, e pode afundar os 3 juntos. Isso é muito, 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 muito perigoso. A gente tem que olhar mesmo, vamos dizer assim, estudar, mas conhecer a pessoa. A gente conhecendo a pessoa, a gente vê o chamado dela, qual que é o propósito de vida dela, se ela vai querer caminhar ali, se ela vai querer estar junto ali, pagar o preço realmente por estar no ministério, por estar ali caminhando junto mesmo. Se ela tem uma vida com Deus, acho que o principal aí é a pessoa ter uma vida com Deus, gente. E o resto, velho, a gente tem que estar ali, sim, tem que estar na mesma visão. Não tem jeito, senão não dá certo. É verdade. E falando sobre essa questão, né, de mesmo chamado, vou falar sobre mim, né? A minha oração é para que Deus coloque uma pessoa no meu caminho que tenha, igual você falou, a mesma visão. Por que acontece? Esses dias eu estava pensando, como eu faço a obra aqui em Varginha, tem dias que eu preciso sair da igreja mais tarde, né? Por exemplo, acaba o culto, aí eu tenho que ajudar em alguma coisa, e eu preciso sair da igreja mais tarde. Aí eu fico pensando, né? Se eu tivesse do meu lado, no caso, levando para o casamento, a pessoa namora e levando para o casamento. Se eu tivesse do meu lado uma pessoa
que não fizesse a obra, ou então que não fosse cristã, a gente já entra no julgo desigual, não é verdade? Aí eu fico imaginando, eu falo para Deus, Senhor, eu não consigo imaginar um cara lá em casa ligando, mas que hora você vai voltar para casa? Não, mas tá tarde, você tá na igreja até agora? Não, nossa, eu tô esperando aqui, não sei o que. Uau. Não, acho que eu não ia ter paciência para isso, não. Eu acho que eu não ia. Eu falo isso para qualquer pessoa que eu converso, eu acho que eu não ia ter paciência. É por isso que Deus tem colocado do meu lado uma pessoa que tá ali na mesma visão que eu, igual o Felipe falou, no mesmo propósito. Por quê? Porque eu acho que eu não ia ter paciência, não. E o julgo desigual, às vezes a pessoa pensa que é só eu que estou na igreja namorar uma pessoa que está fora. Não é, não. Tem muita gente que está dentro da igreja que não é comprometido com as coisas de Deus. Isso a gente vê demais. Não é verdade? Fala aí, Letícia, o que você pensa? Isso é muito forte, Gabi, que você está falando. Meu, muito engraçado você contando essa situação aí. Já pensou um homem dentro lá de casa te cobrando, falando, vem pra casa, mulher. Onde é que você tá? Onde é que você tá? E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de escolher, gente. Porque namoro é uma coisa muito santa. É uma coisa muito santa. Não é algo que, se você tá pensando em entrar num relacionamento, vou entrar nesse relacionamento pra ver o que dá. Nem entra, entendeu? É para isso que existe o período da oração. O período da oração não é para você se encantar pela pessoa, para deixar que seus sentimentos falem mais alto. Não, o período da oração é para você realmente saber se aquilo é ou não é da vontade de Deus. A gente só vai ser plenamente feliz se a gente viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Pode até acontecer com essa pessoa que você quer? Pode até acontecer. Mas aí talvez não seja a vontade do Senhor, seja a permissão. Entendeu? Então tenha muito cuidado na hora de você escolher, porque o namoro ali é um passo para o casamento, é o início ali para você ir para um noivado, para você ir para um casamento. Então não fique, vou tentar com esse aqui, se não der certo eu tento com o outro, vou tentar com essa, se não der certo eu vou para outro. Não, se guarde, esteja em santidade. Se você tiver intimidade com o Espírito Santo, ele vai te mostrar todas as coisas que você precisa ver. Uau. E Deus não deixa a gente confundido. A gente falou isso semana passada. Não é? Nossa, porque quando a gente ora, Deus mostra. Às vezes a gente tá ali orando, né? Buscando a Deus. Aí a gente tava falando sobre isso na live passada, né? Mas a resposta tá demorando. O pastor até citou, né? Às vezes o jovem, ele ora de manhã e ele quer que a resposta venha à noite, no mesmo dia. Às vezes Deus não responde na mesma hora, mas Deus não nos deixa confundidos. E a gente tem que querer o melhor de Deus para a nossa vida, não é verdade? Exatamente. E, Gabi, assim, quando a gente vai orar, vou dar até uma diquinha aí para todo mundo, que serve para todo mundo. Quando você for orar, não fala, Deus, faça acontecer, Deus, faça... Não. Você realmente precisa estar com o seu coração disposto a aceitar a resposta de Deus. Uma hora ela vem, pode ser 2 dias depois, 1 dia depois, 1 ano depois, uma hora a resposta vem. Mas você precisa realmente estar disposto a renegar a sua vontade para aceitar a resposta do Senhor. Então, no momento que você for orar, que você realmente rasga o seu coração e fala, Deus, eu não quero encosto para minha vida, não quero coisa ruim para minha vida, não. Quando você for orar, você fala assim, Deus, manda uma canela de fogo para mim, que aí tá tudo certo. Que você ore realmente... Reteté de Jeová. Reteté de Jeová. Que você realmente ore... disposta a aceitar a palavra de Deus, mesmo que não seja a sua vontade, tendo consciência de que a vontade do Senhor é incomparavelmente melhor. Amém, glória a Deus. E eu tô olhando aqui o próximo tópico, e, gente, esse tópico aqui é forte demais. É sobre respeito. Porque, às vezes, a gente vê, eu pelo menos aqui, eu vejo muito, gente que tá num relacionamento e a pessoa vê que ou o namorado ou a namorada não trata ela bem, gente. Às vezes a pessoa tá ali, aí começa a brigar na frente dos outros, aí o namorado começa a xingar ela, às vezes até sendo cristão, começa com aquela brigaiada, começa a xingar, aí não que a gente fica reparando, mas tem coisas que não tem como não ver. Aí eu fico imaginando, se na frente dos outros já tá daquele jeito, imagina quando tá os dois só, não é verdade? Imagina quando a pessoa se casar. Então, eu queria que o Felipe falasse um pouquinho sobre isso. Como identificar, né, nessa parte, quando o namoro ele já não tem respeito mais, né, porque a pessoa dá sinais. Fala aí pra gente, Felipe, como identificar? Isso aí é igualzinho um carro quando vai dar defeito, né? Você não tem jeito não. Ele acende um monte de luz no painel e ele vai tipo assim, vai dar defeito. Eu queria citar
citar um versículo aqui, está em 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Gente, acho que uma coisa top, às vezes as pessoas têm, vamos dizer assim, um ciúme excessivo. Essa aí é um ponto que a gente começou a abordar lá em cima. Isso aí mata, gente. Isso aí totalmente. O ciúme excessivo, aquela posse da pessoa, já começa o desrespeito ali. É uma coisa tão simples. A confiança mesmo, né? Um relacionamento é baseado em confiança. Se a pessoa não confiar uma na outra, gente, não tem relacionamento. Os ciúmes, alguns estudiosos indicam que é bom para o relacionamento, daquela, vamos dizer assim, esquentada. Mas o ciúme excessivo demais, o ciúme que a pessoa quer ter posse daquela pessoa, tipo assim, é meu. Gente, isso arrebenta com o relacionamento. Outra coisa, quando o relacionamento se torna um relacionamento street fight. Quem já jogou street fight? Já jogou street fight? Não. Nunca jogou? Que Nunca. isso? Street fight é um jogo de luta, daquele fliperama. Uhum. Gente, o relacionamento realmente é street fight. É só briga. Faz que o casal encontra pra brigar. Encontra pra brigar, ué. Round 2, fight! E vai. Vai discutir tudo quanto assim. Nossa, Deus do céu. E vai embora. É impressionante. E outra coisa que é desrespeitoso, quem já ouviu falar sobre o namoro pentecostal? Namoro pentecostal, já ouviu falar? Já ouviu? Mais ou menos. Explica o que é o namoro pentecostal, Gabi. Não sei explicar, não. O que é? Você que tem que explicar. Fala aí pra nós. Um namoro... não sei, não. Explica aí. Fala pra nós o que é um namoro pentecostal. Namoro pentecostal é com imposição de mãos, confusão de línguas. Misericórdia! Isso aí já é um desrespeito imenso. Porque, tipo assim, é um namoro que não tem limites. É um namoro que sem limites. A pessoa, tipo assim, vamos até onde... Uou! Vai embora! E, tipo assim, acabou o respeito. Quando a coisa foge da palavra de Deus, já se tornou um desrespeito. Quando se fugiu da palavra de Deus, fugiu do nosso preceito, daquilo que a gente segue, daquilo que a gente acredita, da Bíblia ali, gente, já começou a desrespeitar. Não tem o que falar. A gente, tipo assim, as pessoas querem romantizar a Bíblia. Não, mas não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver, não tem nada a ver. Gente, se for na palavra de Deus, ela vai te dar um norte certinho. Certinho. E isso aí vai te fazer seu relacionamento, vamos dizer assim, ir para outro nível. Deu para entender? Entendi sim. Agora eu gostei dessas comparações aí, Felipe, que você fez. Nunca tinha ouvido. Ai, lá vem. Do joguinho? Do joguinho, pentecostal, não tinha ouvido, não. Isso é uma citação até de é uma citação até de um pastor que eu gosto muito. Ele fala muito sobre relacionamento. Eu racho os bicos dele, é interessante. Então, aí, sobre essa questão também, né? Eu falei sobre briga, que a gente vê muito. Mas também tem muito casal que já entra na carnalidade, né? Igual o Felipe falou. Porque, às vezes, o casal não é noivo, é namorado, né? E, às vezes, eles até estão pensando em casamento, sim, o que é o certo. A gente namora para casar, mas nem todo mundo pensa assim. Mas esse casal, às vezes, está avisando o casamento. Aí a pessoa pensa, eu vou casar com essa pessoa mesmo, e às vezes ela não comete o ato sexual em si, mas ela fica, igual o Felipe falou, né? Só no namoro pentecostal. Se abrasando, não é verdade? Né? Se abrasando. Justamente. E ela pensa que não é lascívia, mas não é verdade? É lascívia, gente. O toque, tudo, e Deus não se agrada disso, não. Aí a pessoa tá lá naquele namoro quente, aí já é uma dica que eu não vou dizer que esse namoro não é de Deus, porque a pessoa pode consertar. Vocês concordam comigo? Que a pessoa pode prumar o corpo, parar de ter vergonhice e continuar com o namoro ponto? Vocês concordam comigo? Sim. Fala aí, Letícia, fala aí. Gente, tem que tomar cuidado, porque
Não adianta. Ainda mais assim, eu vou falar aqui bem abertamente, já que a gente tá falando, vamos falar. O homem, ele é igual micro-ondas. Se ligou, esquentou, entendeu? Então tem que tomar cuidado. Outra comparação. Aí, vocês têm aí de Minas, a gente tem aqui de São Paulo. Tem que tomar cuidado. A gente tem que zelar, a gente brinca assim, mas é verdade. A gente tem que zelar pelo templo do Espírito Santo. E isso que de tocar, e enfim, isso pode te matar espiritualmente. E isso vai deixar uma mancha, vou dizer, no seu histórico. Isso vai deixar uma mancha. Por mais, eu vou casar com a pessoa. Tá, mas espera, é tão gostoso. Pensa só, vamos imaginar comigo aqui. Poxa, você tá lá no altar, no dia do seu casamento. Aí você vê lá o seu noivo, você vê lá a sua noiva entrando, e você tem esse coração em paz de saber, nossa, eu honrei o Senhor até o fim, eu andei em santidade até o fim, isso não tem preço. Então, assim, não queira pular etapas, não queira apressar as coisas. Viver no tempo do Senhor é muito melhor. Aí pensa lá, você faz tudo antes lá do casamento, aí chega lá no dia do seu casamento, tá o teu pastor, tá os seus familiares, você realmente vai estar com o seu coração em paz, falar, nossa, eu servi o Senhor até o fim? Não vai porque você se manchou, porque você se entregou ao seu desejo carnal. Então não vale a pena a gente trocar um coração em paz, uma vida de santidade, uma vida de comunhão com o Senhor, por um prazer momentâneo. Não vale a pena, não troque de jeito nenhum. Com certeza. Isso aí é uma coisa, prejudica muito, né? O namoro, mas também, igual você falou, a vida espiritual da pessoa. Às vezes o jovem, ele tem um ministério na igreja, às vezes ele toca no louvor, às vezes ele canta, às vezes ele é um líder de jovens, e isso acontece muito, não é verdade? E ele tem um ministério e ele não tá zelando por aquilo que ele prega, né? Um exemplo assim, a pessoa é um líder de jovens, a pessoa está à frente de algum ministério na igreja, e ela prega sobre santidade, ela fala tudo isso. Aí, às vezes, por fora, assim, a pessoa olha, né? O casal de namorados, aparentemente os dois andam em santidade. Nossa, mas que casal de Deus, nossa, aquele... Aí o famoso que casal bonito, que casal lindo, parece que nasceram um pro outro, não é verdade? Mas só os dois, Deus em primeiro lugar, e os dois sabem como que tá a vida deles, uma vida de pecado, uma vida de lascívia, não é verdade? Isso exatamente. Não pode. E, Gabi, isso é muito forte. Por quê? A Bíblia fala que a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, assim, o que eu vejo muito nos dias de hoje, pessoas que estão à frente de ministérios e à frente de trabalho que caem em pecado, cadê o temor? Cadê o temor com a presença do Espírito Santo? Cadê o temor? Cadê a sua responsabilidade de cristão? Porque às vezes a gente fala assim, quem está à frente do ministério, mas não é quem só está à frente de ministério, não. É você no seu papel de cristão, é você no seu papel de filho de Deus, é você nesse título de, poxa, eu carrego o nome de Jesus. Então, assim, as pessoas precisam ver em nós a santidade realmente, as pessoas precisam ver em nós a seriedade com a presença do Espírito Santo, porque às vezes a gente quer demonstrar muito para as pessoas, que a gente é santo, que isso, que aquilo. Não, mas e o nosso interior? E o nosso interior, o que você está plantando? O que você está plantando hoje para colher no teu casamento amanhã? As tuas escolhas de hoje determinam o teu futuro. Então, assim, você precisa pensar a longo prazo também. Não é só, vou viver um dia de cada vez e curtir o momento. Não, peraí, eu vou plantar hoje para que o meu casamento seja abençoado. Eu vou plantar hoje para que os meus filhos sejam abençoados. Tem que pensar em tudo isso. Então, você começa a plantar no namoro para que você venha colher lá na frente. Que seja coisas boas, em nome de Jesus. Amém. Uau. Glória a Deus. Vamos para o próximo tópico? Bora. A gente já está com 38 minutos de live. Parece que passou assim, né? Tão legal que está o nosso papo aqui. A hora está passando e a gente não está nem vendo. Glória a Deus. O próximo tópico que eu separei aqui tem a ver com o que a gente já está falando. É sobre ferir princípios bíblicos. Só que eu vou entrar num outro assunto. No caso, a gente está falando de pecado. Mas e quando o nosso namoro fere outros princípios bíblicos? Porque a Bíblia é o nosso manual de vida. Vocês concordam comigo? Tudo que a gente vai fazer, a gente consulta a Bíblia. E às vezes o nosso namoro está fazendo a gente ferir algum princípio bíblico. Seja nessa questão de praticar
o ato sexual, seja na questão de lascívia, ou até mesmo questão que às vezes o namoro está afastando a gente da igreja, não é verdade? Às vezes aquele jovem que antes ele era firme na igreja, ele ia no grupo jovem, ele estava lá evangelizando, aí depois ele aí ele começa a namorar, aí ele conhece aquela pessoa, aí começa a namorar, e ele já vai afastando e automaticamente começa a ferir princípios bíblicos da palavra de Deus. Fala aí pra gente, Letícia, sobre isso, quando o namoro começa a ferir os princípios bíblicos, o que você tem a dizer pra gente? Exatamente. Gabi, como a gente estava falando, como eu citei lá no início, um namoro demanda tempo. Isso é inevitável, demanda dedicação, assim como qualquer outra coisa na nossa vida. Mas até que ponto esse namoro está extraindo meu tempo? Até que ponto eu estou dedicando tempo para esse namoro? É o ponto de, não, ok, é o momento que eu tenho ali com o meu namorado, com a minha namorada, de realmente que nós precisamos ter, né, para tomarmos uma decisão mais adiante, ou é tipo assim, não, eu vou me dedicar totalmente a isso e que se exploda as outras coisas. Não é assim que funciona. Como eu disse no início, nós precisamos priorizar o Senhor. E eu quero falar uma coisa que tava até num tópico pra gente falar, que a gente tava falando do jugo desigual. Esse negócio que você falou, o marido me esperando em casa e eu na igreja, a gente precisa ter muita responsabilidade com quem a gente vai escolher para estar do nosso lado. E eu quero mostrar agora para vocês, através da Bíblia, uma história, né, de Abraão, Isaac e Rebeca, e vocês vão entender mais ou menos como que as coisas devem funcionar. Aqui em Gênesis capítulo 24, versículo 2, diz assim: Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: ponha a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra. Presta atenção. Que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando. Olha o que ele diz. Mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, o meu filho. Ou seja, o que ele estava dizendo? Olha, eu quero que você ache uma esposa para o meu filho que seja da mesma terra. Então, assim, como é que você vai procurar uma pessoa, como que você vai se relacionar com uma pessoa que não tem a mesma visão que você? Eu não vou dizer nem o mesmo propósito, porque, na verdade, os propósitos, eles não têm que ser iguais, os propósitos precisam se complementar, certo? Amém. Partindo desse ponto. Nós precisamos buscar na mesma terra. É uma pessoa que vai estar na mesma visão, é uma pessoa que vai te fortalecer espiritualmente. Agora, se você só quer bagunça, se você só quer curtir, aí você acha em qualquer lugar. Mas se você realmente quer um namoro santo para partir para um casamento e construir uma família, você precisa saber onde você vai procurar. Abraão é muito claro quando ele fala, olha, eu quero que você busque na minha parentela, ou seja, na minha terra. Então, nós precisamos buscar no lugar certo, buscar na terra certa. Não é ficar conversando com um, com o outro e testando. Já viu o test drive? Não é assim que funciona. Não pode. A gente tem que buscar numa terra que a gente realmente sabe que, poxa, aqui é o lugar, é o propósito, é para onde eu quero ir. Essa pessoa tem a mesma visão que eu. Então, antes da gente iniciar um namoro, a gente precisa analisar muita coisa. A gente precisa analisar se a pessoa realmente vai estar disposta a abrir mão, porque no namoro você tem que abrir mão, não adianta, você precisa ser maduro, não tem como uma pessoa que não tem maturidade mental e espiritual entrar no namoro. Porque como que uma pessoa dessa vai pensar num casamento? Como que uma pessoa dessa vai saber lidar com os problemas que surgem no namoro? Com as tentações que surgem no namoro? Se a gente não estiver maduro espiritualmente, maturidade é o quê? Maturidade nada mais do quanto eu tenho do Espírito Santo. Porque quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo, mais ele vai me ensinando a agir com as coisas, mais ele vai me ensinando a agir com as situações. Então, se você não tem um relacionamento com o Espírito Santo, se você vê que a pessoa também não tem, não adianta você entrar no namoro, é furada. Você precisa ter muito esclarecido na sua mente aquilo que você quer. O que é que eu quero? Eu quero entrar num namoro, partir para o noivado, para um casamento e construir a minha família. É isso que você quer? Então, você precisa ter tópicos, né? Você já viu, Gabi, aquelas pessoas que fazem assim, contam testemunho, né? Depois que casam. Eu fiz uma listinha falando de como que eu queria meu marido e Deus me deu exatamente igual. Não é errado você fazer isso. Você precisa ter esclarecido na sua mente, primeiro, o seu propósito. Qual que é o seu propósito? O meu propósito é fazer missões.
o meu propósito é ser uma médica, o meu propósito é ser um pastor, uma pastora. Beleza, entender o seu propósito, procure na mesma terra. Ou seja, essa pessoa, não tô dizendo que tipo assim, porque eu vou ser pastora, minha esposa também tem que ser pastora. Não, eu tenho que procurar alguém que vai me complementar, que vai me melhorar. E isso é muito importante porque, às vezes a gente acha assim, eu quero achar uma pessoa que me complete. Não, você precisa ter na sua mente que quem te completa é Jesus, a pessoa que vai vir vai te complementar. Uau. E vai somar naquilo que você já é bom. E você da mesma forma para a pessoa. Então não pensa, eu preciso de alguém para ser feliz. Mas se eu tivesse um namorado, uma namorada, eu seria totalmente feliz. Você já está com um pensamento totalmente errôneo, porque isso não funciona. Você primeiro precisa estar completo em Jesus para que você complemente a outra pessoa. E a pessoa precisa estar também completa em Jesus para que ela te complemente. Então tenha isso muito bem esclarecido na sua mente. E em questão de ferir princípios bíblicos, é o seguinte: se eu tenho intimidade com o Espírito Santo, se eu dedico tempo com o Senhor e quero entrar num relacionamento fazendo a vontade dele, ele vai me ensinar a agir com a outra pessoa. Então, assim, isso já é uma dica para vocês. Procure alguém que tem intimidade com o Espírito Santo. Porque se essa pessoa tiver intimidade com o Espírito Santo, ela vai saber tratar você da forma que o Espírito Santo te trata. Então, assim, não aceite qualquer coisa. Não aceite pouca coisa. A Bíblia conta a história de um homem que ficava à porta do templo todos os dias pedindo esmola. E ali, quando Pedro e João estavam passando, o homem olhou para eles e falou: olha, me dá uma esmola. Estendeu a mão e pediu. E Pedro olhou para ele e falou: olha, eu não tenho dinheiro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. E ali, naquele momento, ele foi curado. O que eu entendo a partir disso? O que o homem estava buscando? Ele só queria esmola. Mas Jesus, ali, naquele momento, deu muito mais. Deu a cura. Então, não aceite pouca coisa. O Senhor não te fez para que você aceite pouca coisa, para que você aceite migalhas, não. O Senhor te fez para que você seja, primeiramente, uma pessoa completa nele, para que você entenda a sua posição e a sua identidade no Senhor, para que, a partir disso, você venha achar uma pessoa que também tenha esse mesmo pensamento e essa mesma visão de, peraí, eu sou completo em Jesus e eu quero ser para outra pessoa aquilo que Jesus me ensinou, sabe? Eu quero tratar a minha namorada bem, eu quero tratar o meu namorado bem. Então, se a gente tiver intimidade com o Espírito... Esse é o segredo, não tem atalho, não tem outra coisa. A gente precisa estar disposto a aprender cada vez mais com o Espírito Santo. Por quê? Ser moldado pelo Senhor dói, não é fácil. Então, a gente precisa ter essa disposição de, peraí, eu vou entrar aqui num processo com o Espírito Santo para que ele me trate. E o tempo da oração que a gente fala aqui, que ora com a pessoa, é justamente para isso. Para que o Espírito Santo venha nos moldar, para que o Espírito Santo venha nos ensinar, para que nós estejamos maduros para assumir um namoro. Porque às vezes a pessoa acha assim, que o namoro é o teste ali. E realmente para realmente você ver se você quer a pessoa. Mas passa a ser errado a partir do momento que você quer testar com todo mundo. Não é assim que funciona. Então, se você realmente quer ter o seu coração guardado no Senhor, se você realmente quer se preservar, busque a presença do Espírito Santo e esteja disposto e disposta a ser moldado por ele, sabendo que isso não vai ser carinho, vai ser um negócio que vai machucar, que vai doer, mas que é para o teu bem, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento espiritual. Amém. Glória a Deus. E, gente, às vezes a pessoa está assistindo essa live, ela já está começando a detectar ali que o namoro dela parece que não é de Deus, não. Mas a Letícia falou isso, mas no meu namoro tem isso. O Felipe falou isso, no meu namoro tem isso. A Gabriela falou, no meu namoro tem isso. E às vezes ela fica pensando, mas será que é para mim terminar agora? Será que eu devo prosseguir com esse namoro? É o que eu sempre falo. Tem como consertar, mas se os dois estiverem dispostos a fazer isso. Porque às vezes o casal está tão acomodado, mas eu gosto muito dessa pessoa. Aí uns até falam, eu amo muito essa pessoa, né? Como que eu vou terminar agora? Às vezes o casal já namora há algum tempo, ou então, às vezes não é namorado, é noivo, né? Mas eu já tô com o casamento marcado. Mas o que o povo da igreja vai pensar? Porque eu falava para todo mundo que meu namoro era de Deus. Todo mundo via a gente, falava que a gente era lindo, um casal bonito. O que o povo da igreja vai pensar quando eu aparecer? Mas você largou teu namorado? Larguei. Mas, jovem, você que está assistindo, escuta bem o que eu estou falando. Você tem que colocar numa balança. É o que a Letícia acabou de falar pra gente, né? A gente tem que ver quem que está sendo a prioridade. É Jesus? É o Espírito Santo? Ou é essa pessoa que você está namorando? É mais fácil você terminar esse relacionamento agora para poder fazer a vontade de Deus. A gente teve um retiro aqui na região,
de carnaval agora, né? E o tema foi renúncia. Foi um retiro muito forte. E a renúncia é o quê? A gente abrir mão das nossas vontades. Às vezes a gente está pensando, mas eu não quero fazer isso, mas eu não quero terminar. Mas às vezes é necessário. Por quê? Porque a Bíblia fala, né, que Deus ele tem o melhor para nós, igual a gente falou. Então a gente não pode aceitar menos. E talvez se você continuar com esse relacionamento por causa do comodismo, isso aí é o comodismo. A pessoa está acomodada, tá vendo? Já escutou, a gente já está com 49 minutos de live. Tem certeza que do início até agora, Deus já está falando com você. Assim a gente espera. Então, se Deus está falando aí, você tem que colocar na balança. É o meu namorado que é prioridade? É a minha namorada que é prioridade? Ou é Jesus? Quem que é a prioridade na tua vida? Na nossa vida, a gente tem que fazer escolhas. Às vezes a gente tem que perder aqui para poder ganhar lá na frente. A gente renuncia uma coisa hoje e Deus dá o melhor lá na frente. Isso é forte, gente. Eu tô falando isso, meu coração tá queimando, porque eu sou uma pessoa que eu já tive que renunciar muito na minha vida. Acredito que o Felipe também, a Letícia também, e qualquer jovem que está acompanhando a gente. A renúncia é diária, a gente tem que renunciar às nossas vontades, a gente tem que renunciar aos nossos desejos. E teve muitas vezes na minha vida que eu queria aqui, que eu queria estava aqui. E Deus falando, deixa eu ver se está mostrando a minha mão. Eu queria isso aqui. E Deus mostrando, eu não quero, não é aqui, é aqui. E eu resistindo. E eu falando, Deus, mas eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Deus falando, isso aqui não é para você, não. Isso aqui não é para você. E aquilo dói. A princípio, aquilo dói. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele vai tratando, Ele vai nos conduzindo. E quando a gente faz a vontade de Deus, a gente é abençoado. Em nome de Jesus. Sim. Vamos para o próximo ponto? Quer falar alguma coisa, Felipe? Fala aí, Felipe. Felipe tá muito quieto. Vocês já falaram de tudo, já. Eu tô até tipo assim, até eu tô recebendo aqui. Mas é incrível, incrível, incrível. Então, mas a gente aprende também, quando a gente fala da palavra de Deus, a palavra, eu creio sim, que primeiro vem pra gente, né? Quando a gente está falando da palavra de Deus, primeiro é para nós e depois o recado transmitido para quem está ouvindo. Glória a Deus. Vamos para o próximo tópico, pessoal. Pode falar. Quando você falou sobre renúncia aí, o interessante é que a primeira palavra que Deus me deu foi que aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Deus não foi brincadeira comigo. Tipo assim, você quer mesmo? É isso mesmo que você quer? Então, negue as suas vontades, vem e me segue. Não foi fácil, não. Fala a verdade, não foi fácil, não. Porque, tipo assim, eu tive que realmente renunciar a um relacionamento para seguir Jesus. Eu tive que decidir se era isso mesmo que eu queria. Foi isso mesmo que você falou. Essa é a minha namorada que é minha prioridade ou se é Jesus? E, gente, não é fácil não. Não é fácil não. Mas a recompensa é grande. A recompensa é grande demais. Eu falo que o que Deus me deu, a sabedoria que Deus me deu até hoje, foi extraordinário, extraordinário. Eu fazia tudo de novo. Glória a Deus! É isso aí. E assim a gente vai vencendo. Deus vai falando com a gente através da palavra, Deus vai orientando. E eu queria pedir para você que está acompanhando a gente aí, comenta aí se você tem alguma experiência parecida. Alguma vez você já teve que renunciar a alguma vontade que você teve aí? Mas eu namorava, eu tive que largar o meu namoro, né? Porque Deus pediu para renunciar ao meu relacionamento. Ou qualquer experiência que você já teve aí ruim, de renúncia, que você teve que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Já já a produção vai começar a colocar nos comentários aí na tela. Então você vai colocando aí, vai comentando se você já teve alguma experiência, que a produção vai colocar aí na tela. Vai aparecer seu nome aí e o seu comentário, em nome de Jesus. Vamos interagir, porque vamos ajudar um ao outro através das nossas experiências, amém? Experiência ruim não é pra gente ficar cabisbaixo, não. Vocês acham que eu conto experiência minha pensando assim, nossa, eu tô muito triste? Não, gente. É para mudar a vida de alguém. Experiências ruins que a gente tem, não é pra gente ficar se lamentando, não. É pra gente ajudar as outras pessoas. Mostrar pra ela, eu passei por isso. Eu tô vendo que você tá indo pro mesmo caminho que eu fui. Então, não vai errar, não. Tem até uma frase que eu gosto muito, né? O inteligente aprende com os erros dos outros. O inteligente aprende com os seus próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Deixa essa frase aí gravada aí no seu coração. O inteligente aprende com os seus próprios erros.
mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então, não queira quebrar a cara para poder aprender, não. Aprende com o que os outros estão falando que fez de errado e você vai ser abençoado. Olha lá, a produção já está colocando para a gente aqui na tela, já está aparecendo, olha lá, ó, os comentários. Os comentários já estão começando a aparecer aqui na tela para a gente. Vai comentando aí, pessoal. Deixa aí. Se você não quiser compartilhar o que aconteceu, né? Talvez você não quer falar, mas comenta aí. Eu também já tive experiências ruins. Eu também já passei por traumas, já passei por isso, aquilo. Talvez você não quer comentar, né? Abertamente, mas você pode falar aí. Eu já passei por isso. Então, vamos para o próximo tópico aqui, que a hora está passando, a gente não está nem vendo, né? De tão bom que tá. Vamos lá. Eu estava pensando, né? Para a gente encerrar aqui agora. A gente ouve falar muito sobre paz, né? Quando a pessoa pergunta assim, mas qual que é o sinal de Deus para mim, que eu vou saber se essa pessoa é de Deus ou não? Aí a gente escuta muita gente falar, né? O sinal de Deus é você sentir paz no seu coração. Se você está sentindo paz, é porque aquilo é de Deus. E esses dias eu estava refletindo sobre uma coisa. Será que a paz que você está sentindo vem de Deus? Será que essa paz vem de Deus? A Bíblia fala, né, que a paz de Deus excede todo o nosso entendimento. Só que tem paz que a gente sente que é puro ego, gente. Porque vamos pensar, eu quero muito uma coisa, vamos raciocinar. Letícia, Felipe, vamos raciocinar aqui comigo. Eu quero muito uma coisa, por exemplo, quero muito um namoro, um relacionamento. Aí eu busco de Deus por um relacionamento. Só que talvez a pessoa que eu vou iniciar aquele relacionamento, ela não é de Deus para mim. Só que como eu quero muito aquele relacionamento, eu sinto paz quando eu consigo. Mas aquela paz pode ser que não seja Deus. Pode ser uma paz só porque eu consegui o que eu queria. Vocês estão entendendo? Tipo assim, queria muito namorar, consegui namorar, tô em paz, uhul, tô namorando. É essa paz que eu tô falando, que é a paz enganosa, que não é a paz que a palavra de Deus diz, a paz que excede todo entendimento. Não é essa. Queria que a Letícia falasse um pouquinho sobre isso. Sobre paz, sobre esse negócio da gente querer sentir paz. Mas eu tô sentindo paz, o que eu tô sentindo paz é de Deus. Aí depois a Letícia vai falar, depois o Felipe vai concluir e a gente vai encerrar, por causa do nosso tempo. Vai lá, Lê. Vamos lá. Gabi, nós jovens, eu incluo a gente nisso, nós três, nós somos, às vezes, muito guiados pelos nossos sentimentos, e isso é totalmente errado, né? Deus, como você disse, a gente precisa se sentir a paz, só que assim, Deus se manifesta de diversas formas. Quando nós oramos pedindo uma resposta, Deus se manifesta de diversas formas. Ele não vai descer como uma labareda de fogo e falar, filho meu, filha minha, isso, não é isso. Não é assim que funciona. Então, nós precisamos ter essa percepção. Deus se manifesta através da palavra, Deus se manifesta através do nosso momento de oração, do nosso momento de comunhão, Deus se manifesta através de pessoas e Deus se manifesta através de atitudes. Então, assim, se eu tô ali conversando com uma pessoa, vendo, vamos engatar um namoro, não vamos, eu preciso analisar as atitudes dessa pessoa. As atitudes dessa pessoa refletem o caráter de Jesus? Primeiro ponto, você precisa ver isso. Então, são coisas que o Senhor vai te mostrando, quando você ora e pede para o Senhor te mostrar, como a Gabi falou, ele mostra, não adianta, não fica nada em oculto. Mas, assim, é Deus que não está te mostrando ou é você que não quer ver aquilo que está na sua frente? Porque, às vezes, você está tão cego pelos seus sentimentos e está se deixando ser tão guiado por eles que você não acaba vendo, você acaba não percebendo aquilo que o Senhor está te mostrando ali, ó, na tua cara, e você não vê. Então, assim, essa pessoa reflete a imagem de Jesus? O que essa pessoa fala? A Bíblia fala o quê? Que a boca fala do que está cheio o coração. Qual que é a conversa dessa pessoa? Quando vocês conversam, o que ela fala? Ela fala de objetivos? Ela fala de sonhos? Ou ela só fala de coisa que não presta? Ela só fala de coisa que te instiga a ter ali sensações e sentimentos que são contrários à palavra do Senhor. Então tem uma série de coisas. Isso aqui foi uma aula profissional aí para vocês. Essa live aí, do início ao fim, se você pegar mesmo para estudar, você vai realmente saber tomar uma decisão correta. Então você precisa analisar. Por quê? No público é apenas refletir daquilo que nós somos na nossa intimidade com o Senhor. Então, assim, você precisa analisar a conversa dessa pessoa, o que ela fala durante a conversa, quais são os sonhos dela, quais são os objetivos dela, qual é a forma que essa pessoa te trata, porque, assim, você precisa ser inteligente. Amor é inteligente, amor é razão, amor não é sentimento. Então, assim, como que essa pessoa te trata?
Como que essa pessoa lida numa situação que instiga ela a ter ciúmes, por exemplo? Como que essa pessoa trata a mãe dele, a mãe dela, os pais, as pessoas que estão ao redor? Ela respeita realmente? Porque, assim, se o cara ou a menina trata os pais, se são os pais e eles não, ela ou ele não respeita, com você não vai ser diferente, amigo. Sinto muito. Vai ser pior ainda, porque vai estar só você e a esposa, o esposo dentro de uma casa. Então você precisa ter essa percepção, você precisa ser inteligente. Analisar a forma que essa pessoa trata as pessoas que estão ao redor, analisar a conversa dessa pessoa, analisar os objetivos dessa pessoa. O meu pastor, ele fala muito sobre isso conosco. E ele fala assim, olha, quando eu fui casar com a Gabriela, a dona Gabriela, que é a esposa dele, eu fiz vários testes com ela. Então, assim, seja inteligente, peça sabedoria para o Senhor. Senhor, vou testar isso nele aqui, vou testar isso nela. E aí você vai fazendo ali meio que um estudo, uma pesquisa muito aprofundada para saber se é realmente isso que você quer e se isso se encaixa no seu propósito. Porque a gente precisa entender que nós fomos criados com um propósito. Todos nós temos um propósito. E você não pode ter uma pessoa na sua vida que vai te atrasar. Uma pessoa que vai impedir aquilo que Deus quer cumprir através de você e na sua vida. Então, assim, entenda, eu quero uma pessoa que realmente se encaixe no meu propósito, que me complemente e que entenda aquilo que o Senhor depositou sobre nós, entendeu? Você não pode querer alguém que vai te barrar, não. É alguém que vai te impulsionar para frente, alguém que seja firme mesmo ali com o Senhor e que vai te ajudar a melhorar em todo o tempo. Então, são várias séries de coisas que você precisa analisar e saber se realmente isso te traz paz. Fique com isso no seu coração. Deus se manifesta de diversas formas. Comece a analisar a forma dessa pessoa. Essa pessoa realmente tem o caráter forjado em Cristo? Essa pessoa realmente é uma pessoa que está disposta a melhorar? Então, é uma série de coisas que você pode analisar e pedir direção para o Senhor, tendo certeza que Ele vai te dirigir da melhor forma. Amém. Você falou uma questão importante, né, que é sobre os frutos, né? A gente vem falando sobre isso nas lives anteriores, sobre os frutos que aquela pessoa tá dando. Aí você citou, né, a pessoa trata mal a mãe, trata mal o pai, e quando a pessoa se engana achando que quando começar a namorar, não, mas comigo vai ser diferente. Não vai, não. É burrada, é burrada. Aquilo faz parte da pessoa, não é verdade? O jeito que eu sou na minha casa, eu vou ser contra casar. Isso, já tá, é isso mesmo, Gabi, já tá formado no caráter dela, já tá formado ali no pensamento dela. Então, assim, você precisa achar uma pessoa que realmente tenha o caráter dela forjado em Cristo. Uma pessoa que realmente reflete a imagem do Espírito Santo. Por quê? A beleza, gente, a beleza verdadeira, ela não é a aparência. Às vezes você fica tão ligado, nossa, mas o corpo dela é tão top, o corpo dele é tão top, isso e aquilo. Não. O que faz uma mulher, o que há de mais bonito numa mulher é o Espírito Santo dentro dela. E o que há de mais bonito em um homem é o Espírito Santo dentro dele. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo, pula fora, que isso aí é furada, não adianta. É cilada. Chuta que é laço. Chuta que é laço. Chuta que é laço. É cilada. Quer falar alguma coisa, Felipe? Acrescenta aí pra gente. Já completou tudo. É só olhar os sinais, gente. É só olhar os sinais. Isso aí, a pessoa dá os sinais que não é a pessoa de Deus. Tudo bem, às vezes a gente, por conta do ego, a gente sente paz, eu consegui e tal, mas a pessoa dá sinais. Deus avisa, Deus, nosso Deus do céu, falta jogar uma placa na frente. Para! Deus falta jogar uma placa na frente da pessoa e a pessoa continua. Deus vai permitir. Aí você entra numa vontade permissiva de Deus. Não vai ser na vontade de Deus mesmo. Deus vai permitir. Não. Você quer, então toma. E a pessoa acaba quebrando a cara. Gente, o interessante é que a gente vai parar para reparar os casamentos que, vamos dizer assim, dão errados. Ele começa lá no início. É no namoro que a pessoa não viu um defeito, uma coisa que passou despercebida. Mas isso você vai melhorar. Gente, no casamento, a tendência das coisas, as pessoas mudam, mas geralmente é para pior. Então, toma cuidado, olha bem, analisa a pessoa, igual vocês levantaram um toque aí, faça testes, pergunte, quando você estiver conversando com a pessoa, tenha perguntas inteligentes e coisas essas informações, e vê lá, isso aqui, eu tolero isso aqui. Olha, ela grita com a mãe, igual você falou, será que eu tolero isso? Será que eu vou me sujeitar a isso? Olha, detalhe simples, às vezes o cara é desleixado, desarrumado,
E a menina fala assim, eu não tolero cara desajeitado. Não tolero. Aí você vai lá, não, mas ele é bonito. Ele é charmoso, ele é cheiroso. Mas o cara é desajeitado. Ó, quem entra no casamento, toalha em cima da cama. Fight! Ué. É coisa pequena, aí é motivo gente. de briga, né? Com certeza, com certeza. São coisas pequenas que as pessoas não reparam que levam, no final, um resultado enorme, enorme, enorme. Tipo assim, mas terminar por quê? Não sei, acabou. E tipo assim, foi coisas que foi lá no início, um erro lá no início de observar detalhes. Ninguém tropeça em montanhas, a gente tropeça nas pequenas pedrinhas. Cheio. Vocês estão inspirados hoje, hein, gente? Glória a Deus. Detalhe, peraí, Gabi, que a gente tá falando detalhe. Nenhum dos 3 namora, viu? Nenhum. Verdade, gente. Vocês acreditam? Nenhum dos 3 namora. Isso é tudo revelação do céu. Então você tem que pega aí essas informações, né? E colocar em prática também, né? Vai falar. Interessante que aqui é o manual. A gente, igual a Letícia falou na nossa prévia aí, falou assim, a gente não precisa usar droga para falar sobre drogas. Eu achei muito interessante. Da mesma forma. Verdade. A gente não. É porque a gente ontem teve a prévia, pessoal, e aí a gente tava conversando, né? A Gabi levantou esse assunto. Nenhum dos 3 namora e vai falar de namoro. Vai ser o Espírito Santo, vai ser baseado em experiência. E aí eu falei assim, mas a gente não precisa ser drogado para falar de droga. Não precisa ser casado para falar de casamento. Tá tudo na Bíblia, gente. É só ler, só aprender e é isso aí. Isso aí. Glória a Deus. Vocês levantaram um tópico aí que eu achei interessante. É a pessoa analisar, no caso, os defeitos e saber que se vai tolerar aquilo, né? Porque o que eu tolero, a Letícia não tolera. Ou então o que a Letícia pode tolerar, o Felipe não tolera. Então isso aí é caso e caso. Tem que analisar tudo isso. Mas será que eu vou... Esse jeito da pessoa, será que eu vou aguentar isso pro resto da minha vida? Porque até que a morte nos separe. Ninguém casa para separar, não. Vai estar ali junto com essa pessoa até o fim. Em nome de Jesus. Às vezes a pessoa estourada. Às vezes a pessoa estourada e, tipo assim, vai casar, a outra é super calma, fala baixinha, a outra... Gente, é coisa simples, é coisa boba. Pode continuar, Gabi. Analisar. Eu tô olhando aqui o comentário do pessoal, queria que a produção colocasse aí na tela pra gente, os jovens participando, os jovens abençoados aqui de Varginha, de São Miguel, de Pará de Minas. Vai colocando aí na tela pra gente, produção, um comentário, para os jovens poderem interagir aí. Vai deixando seu comentário, começa a falar aí. Essa live tá top, live abençoada. Comenta aí que você vai aparecer aí na tela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, vamos recordar um pouquinho de tudo que a gente falou aqui, para a gente poder encerrar, né? A gente falou hoje sobre empobrecer e enriquecer, que foi o primeiro ponto. Então, você tem que analisar se o teu namoro está te enriquecendo ou te empobrecendo, né? Em todos os sentidos. Quando você está com aquela pessoa, você fica triste, você só fica triste a maior parte do tempo. Aí, eu não sei quem foi que falou, não é que não vai, acho que foi a Letícia, que falou que não é que o namoro não vai ter problema, não vai ter uma discussão ou outra, mas o problema é quando o jovem está ali, o casal está ali, toda hora naquela intriga, brigando demais. Esse foi o primeiro tópico que a gente falou, se o namoro está enriquecendo ou está empobrecendo. A gente falou aqui também hoje, se o namoro está afastando a gente de Deus ou está aproximando de Deus. Aquele jovem que era ativo na obra, aquele jovem que antes buscava Deus, que orava muito, que lia muito a Bíblia, que era firme ali com Jesus, e depois que ele começou a namorar, ele deu uma relaxada aí. Acabou aquele fogo que ele tinha no início por Jesus, vai acabando. O que mais que a gente falou? A gente falou também sobre o jovem ter o mesmo propósito, né? A gente citou que talvez a pessoa não faz a mesma coisa. Ali, a pessoa é do louvor, vai namorar uma do louvor. A pessoa é dos jovens, vai namorar um dos jovens. Não. O propósito é outra coisa. Quando a pessoa está na mesma visão, uma complementando a outra, complementando o chamado da outra. O que mais que a gente falou? A gente falou sobre respeito também, aquele relacionamento, né? Que um fica desrespeitando o outro, que fica falando alto, que fica gritando. A gente falou sobre isso também.
A gente falou quando o namoro fere os princípios bíblicos, né? Quando aquele namoro começa a esquentar, a Bíblia fala sobre a lascívia, que a gente não pode andar na lascívia, aquele namoro começa a esquentar muito. Aí o Felipe até falou, né? Como que é, Felipe? O namoro... Como é que você falou? Pentecostal é fogo puro. Isso, a posição de mãos, você falou, né? Posição de mãos, confusão de línguas. Ele citou esse exemplo aí também. Então, o que mais que a gente falou? A gente falou sobre a paz também, né? E o jovem começa a namorar, ele começa a achar que está sentindo paz, mas aquela paz não vem de Deus. Então, a gente falou sobre isso. E agora a gente vai fazer uma oração aqui pela vida sentimental de todo mundo que está assistindo essa live, pela nossa vida sentimental também, né? Que nós somos pessoas que também um dia vamos namorar, um dia nós vamos noivar, um dia nós vamos casar, ter a nossa família, e orar por todo mundo que está assistindo. Seja essa pessoa solteira, seja ela namorando, ela que está casada, a gente vai orar por todos. Eu vou iniciar essa oração, depois eu queria que o Felipe desse continuidade nessa oração, amém? Depois a gente vai encerrar. Pode ser assim? Amém, amém. Glória a Deus. Então vamos fechar os nossos olhos, né? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa live. Pai, que tudo que foi ensinado aqui, que esse jovem, Pai, essa pessoa que está aí de casa assistindo, que ela possa, Senhor, colocar em prática na vida dela, né? Porque nós não podemos ser apenas ouvintes, a tua palavra fala, mas nós temos que ser praticantes da tua palavra. Talvez esse jovem assistiu a live, ele achou essa live interessante, deu risada aqui junto com a gente, mas a realidade, na hora dele escolher se ele quer Jesus ou se ele quer esse namoro que não está trazendo nada para ele, que não está trazendo benefício, na hora dele escolher, é aí que ele vai mostrar Jesus, se ele ama mais o Senhor ou se ele ama mais essa pessoa. Então, Jesus, dê sabedoria para esse jovem que está aí em dúvida, se ele deve terminar esse namoro, depois de tudo que ele ouviu aqui, se ele deve terminar, se ele deve permanecer, em nome de Jesus. Pai, eu oro também por todos que assistiram essa live, seja essa pessoa solteira, casada, namorando, independente do estado civil dela. Jesus, eu oro pela vida dela, peço para que o Senhor possa abençoar a vida dela sentimental e que o Senhor possa alcançar todas as áreas. Agradeço também pela vida da Letícia, pela vida do Felipe, que aceitou participar dessa live abençoada junto com a gente. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos usar, continuar nos usando para ser boca do Senhor aqui nessa terra e que cada jovem possa colocar a tua palavra em prática. Em nome de Jesus. Sim, Jesus. Entrando na concordância com a Gabriela, Pai, que o Senhor possa nos transformar, Pai. Pai, que nesse momento o Senhor nos dê sabedoria, Pai, nos dá sabedoria para que a gente possa entender, meu Pai do céu, a Tua palavra e praticar ela, Pai. Que tudo que foi falado aqui, Pai, que não seja simplesmente da nossa boca, mas que seja da boca do Senhor, Pai. Nós queremos ser mais usados por Ti, Espírito Santo. Então, continue falando com cada um, Pai. Transforme a vida de cada um através dessa live, Pai. Que não seja, meu Pai do céu, simplesmente palavras, mas que seja o Senhor transformando, tocando lares, Pai. Que famílias sejam constituídas, Pai, transformadas, meu Pai do céu, por essas palavras, Espírito Santo. Eu senti de orar por divorciados, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, toque a vida de cada um, Pai. Casal que estão passando por crise agora, Pai. Pode ser os próprios pais dos jovens, Pai. Nesse momento eu peço que o Senhor venha entrar nessas casas, Pai. Que se for alguma ação do maligno, Pai, venha cair por terra agora em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós desfazemos qualquer obra de macumbaria, meu Pai do céu, sobre a vida desse relacionamento, Pai. Inveja, em nome do Senhor Jesus, Pai, cai por terra agora. Nós entregamos esse relacionamento em Tuas mãos, Pai. E, meu Pai do céu, que essas pessoas tenham casamentos abençoados, Pai. Que cada jovem, meu Pai do céu, que ouviu essa live, que vai ouvir, meu Pai do céu, seja transformado, Pai, pela Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Agora a gente vai despedir do pessoal que está assistindo aí. Vocês gostaram da live, pessoal? Comenta aí. A gente já está chegando ao fim, né, dessa live. A gente já está com 1h13 aqui. Uau. 1h13. E passou rapidinho, né? A gente nem viu, né? Nem viu, o papo foi tão bom. Voou. Passou rapidinho.
Eu queria agradecer vocês, né, por ter aceitado participar dessa live, né? Obrigado, viu, gente? Ó, foi bênção prazer, demais. foi um prazer. Eu acredito que o jovem que assistiu, ele foi abençoado, né? Em nome de Jesus. Obrigado, viu, Letícia? Obrigado, Felipe. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que Amém. Vocês possam continuar aí nesse ministério, né? Apacentando aí os jovens. Amém. São pastores dos jovens, né? Orientando aí os jovens através da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus continue usando vocês, tá? Em nome de Jesus. Amém. E vamos marcar que eu vou ir para Minas pessoalmente, hein? Conhecer esse povo aí. Comer os pão de queijo. Comer pão de queijo e falar trem. Falar trem, o Raísso. A gente vai ter um retiro agora. Quem tá animado para retiro? Eu! Já tá convidado os dois para poder participar. Conversa aí com o pastor de vocês. Pergunta aí para eles. Se pode vir para cá. Gabi, a gente se conversa. Tá bom. Ó, vai ser bênção, hein? E dia aí pra gente bater esse papo de novo. Voltou aí. Voltou. Qualquer dia aí vocês voltam para a gente poder bater esse papo legal de hoje, para os jovens serem abençoados. A gente também ser abençoados, né? Porque, igual eu falei, né? A palavra ela veio para nós em primeiro lugar, né? E eu aprendi muito aqui com vocês, através da palavra de Deus, e vou colocar em prática tudo que foi falado aqui também, em nome de Jesus. Amém. Né? Amém. Então, tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, pessoal de casa. Obrigado, viu, pela participação de vocês. Beijo, São Miguel. Eu amo vocês. Beijo para de Minas, amo vocês. Vocês são engraçados, hein? Gostei de vocês são engraçados. Fico imaginando a gente conversando assim. Nossa, ontem, gente, saiu muita risada. A gente fazendo um teste, né, da live para ver se dá tudo certinho. Mas saiu risada demais. Glória a Deus. Deus é bom, né? Amém, amém. Mas amém. É isso. Né? Deus abençoe, gente. Senão a gente vai ficar falando aqui. Vai dar 2 horas, 3 horas, né? Tchau, gente. Tchau, pessoal de casa. Deus abençoe. Compartilha essa live, tá? Tchau! Tchau, gente. Deus abençoe.